que é impossível o paciente higienizar bem aqui, ó, debaixo da barra, tá certo? Porque não passa fio dental, tem que passar uma escovinha interdental. E olha, por experiência, o paciente não tem paciência para usar a escova interdental. Ele só quer saber de mastigar com a prótese, ele não quer saber de higienizar, né? Não dá mesmo, tá? O paciente não tem paciência para isso. Só quando está já todo detonado, né? Todo inflamado a gengiva, que já perdeu a ossa integração, aí você consegue conscientizar o paciente. Senão você faz a higienização para ele. Fala para ele vir a cada mês, você faz ali uma profilaxia, uma limpeza, e aí você mantém a saúde, tá? Mas, ó, pacientes idosos, né? Normalmente não tem paciência, tá? Bom, se o paciente idoso pelo menos tiver, né, dinheiro, tá bom, porque aí você faz para ele a higienização. Tô zoando, né? Não tem a ver com a idade, né? Tem paciente que realmente, até paciente novo, né? Jovem, né? Também é complicado, viu? Bom, então é isso. Bom, moldagem aqui eu já falei para vocês, né? A nível do implante ou a nível do pilar, está de miséria, né? Então, ó, quando eu moldo a nível do implante, o modelo que eu tenho é assim, ó. O modelo praticamente, né, com o implante ali, ó, colocado, né? Que seriam as raízes, né? E sobre o modelo, eu planejo tudo. Então, planejo os pilares, vou lá, coloco um pilar ou outro, vejo a altura que tem, a largura, né? Então, eu moldo com um transfer ao nível do implante, que pode ser moldeira fechada ou moldeira aberta, tá? Então, aqui, ó, moldagem ao nível do pilar. Eu coloquei o transfer lá, né? Aqui um transfer para a moldeira fechada, né? Fui lá, coloquei, ó, tipo Snap-on, só coloquei sobre, né? O implante, não parafusei, moldei com silicone, tá? O que eu coloco aqui sobre o transfer? Eu coloco análogo, ó. Isso aqui é o análogo. Conectei o análogo onde? Aqui, ó, no transfer. E agora, então, faço o quê? Gengiva artificial e vaso o gesso. E obtenho isso, ó. E sobre o modelo aqui, ó, então, eu coloquei o quê? O pilar. Então, o pilar não está na boca do paciente, né? Esse pilar que está aqui no modelo é o pilar que eu estou verificando para ver se está adequado ou não. Se estiver adequado, é o que vai ser usado depois para fazer a prótese, que vai então para a boca do paciente, certo? Então aqui eu fiz uma moldagem ao nível. Aqui está escrito ao nível do pilar, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Não, isso aqui realmente é nível do implante, tá? Nível do implante. É que eu errei aqui na hora do título. Então, moldeira aberta ou moldeira fechada, já falei para vocês. Aqui, ó, moldagem ao nível do implante. Isso aqui é uma moldeira que a gente fala de moldeira aberta, ó. Então, eu preciso fazer uma moldeira com acesso ao parafuso aqui. Na moldeira fechada, não. Então, aqui é a mesma coisa, ó. Eu tenho para moldar o implante, dependendo do diâmetro, os componentes aqui, tá? Que são os mesmos, né? Que nós já falamos para vocês. Então, aí, mudar de moldeira aberta. Coloco ali o transferente. Então, aqui é um transferente parafusado. Então, parafusado. Se é parafusado, eu preciso usar uma moldeira aberta. Moldeira aberta. Para ter acesso ao parafuso. Então, o paciente está assim, ó. Eu coloco o transfer. E aí, então, faço o molde. Usando a moldeira aberta.
Ó, na boca do paciente, eu desparafuso após o molde. E aí eu consigo sacar o molde da boca do paciente. Aqui eu tenho o molde, né, que eu tirei do paciente, conecto o análogo no transfer, então vai ser parafusado também. E aí, aqui ó, tem o transfer, né? Conectei o análogo, ficou assim. E aí então faço gengiva artificial e modelo, tá? Com moldeira fechada, ó, eu uso esse transfer. Então, coloco aqui, eu também parafuso, né? Parafuso aqui e ele é recoberto com essa capinha. Vamos ver, ó. Coloquei lá o transfer. Sobre o transfer, eu coloco aquele plástico e vou moldar com uma moldeira universal ou com uma moldeira individual, só que sem o acesso. Então, ó, moldeira individual e faço o molde. O molde ficou assim, ó. Coloco o transfer junto com o análogo aqui dentro. Então, ó, eu conecto o análogo ao transfer e introduzo esse conjunto aqui dentro. E aí fica assim. Bem parecido com o caso anterior, né? Só que eu usei moldeira fechada. Não precisei desparafusar, né, o acesso para o parafuso. Tá? O molde saiu, né? O molde saiu da boca. No molde ficou quem? No molde ficou essa pecinha aqui, ó. Essa peça. Que é o que vai dar a conexão depois do transfer. Vamos ver aqui, ó. Então, tá assim, né? Moldei. Essa pecinha ficou no molde. O análogo vai ser conectado ao transfer e levado ali no molde. Ó, conectei, aqui está o análogo. Ó. Aqui está o transfer, né? Esse é o transfer, esse é o análogo. Levei isso aqui dentro. Como eu sei que está correto o posicionamento? Por causa daquela pecinha roxa, né? Que vai dar então o posicionamento desse transferente. Aí moldei, vazei o gesso, né? E tenho o modelinho. Beleza? Então é isso. E pilares, eu tenho vários tipos, né? Dependendo do diâmetro, da altura, né? Isso aqui é o que vai sobre o implante. Aqui as réplicas dos pilares. Então, eu posso já colocar o pilar na boca do paciente e fazer o molde do pilar. Então, vamos ver, ó. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Então, aqui, ó, dependendo do tipo de implante que você coloca, né? Você tem já tudo catalogado no sistema, né? Que facilita a sua vida, né? É tipo um roteiro. Tá certo? Então, por exemplo, eu quero aqui fazer uma prótese fixa. Uma prótese fixa cimentada. Tá? Então, ó, ele já te dá, né, um passo a passo. Então, eu vou moldar a nível do implante. Então, aqui estão os transfers. Eu moldo, tá certo? Aqui, coloquei o análogo e tenho o modelinho. Modelo com análogos. E sobre, então, esse modelo, eu faço seleção do pilar, que vai sobre o implante, né? No modelo ainda. E depois posso já fazer a construção da peça protética. Tá certo? Então, aqui, ó, dessa fase aqui, eu já posso mandar para o laboratório. Que ele vai fazer, então, a construção da peça protética. Certo? E aí eu faço
a prova na boca. Uma vantagem, né, se eu tenho certeza da fidelidade de reprodução do molde, é que o laboratório ele sempre vai fazer a parte metálica em uma peça única. Então ele já vai fabricar isso aqui, ó, em monobloco, tá, numa peça única, sem ter necessidade de provar o copy, né, porque ele já pode provar aqui no modelo. Tá? A gente só vai fazer a prova da peça final. Tá? Se der problema ali, distorção na peça final, a gente corta, né, e refaz. Tá? Mas normalmente não precisa fazer isso, desde que você seja criterioso na moldagem, tá? que se faça sem distorção. E aqui a mesma coisa, depois ó, a gente tem prótese cimentada, ó. Então a gente tem todos os componentes, então os pilares de moldagem, os análogos disponíveis de acordo com o diâmetro. Então aqui eu tenho os diâmetros diferentes, né, dos implantes, os pilares disponíveis, ó, para próteses cimentadas, né. Aqui, ó, o importante, ó, também saber, eu tenho próteses que eu preciso de pilar angulado. Por que eu preciso angular o pilar? Porque o implante está mal posicionado. Então, se eu tenho um mau posicionamento, uma má inclinação do implante, eu corrijo com o pilar essa inclinação. Aí eu consigo construir uma prótese adequada com relação ao seu contorno. E aí, então, adequada com relação à estética. Pilares angulados, qual que é o problema? O custo. Eles são bem mais caros, né? Então, quanto menos eu utilizar pilar angulado, melhor para o nosso bolso. Então, por isso que o planejamento do implante ele é importante. E aqui ó, eu tenho um sistema, né, de restauração híbrida, que é aqueles casos, né, de prótese total com um sistema de fixação. Então, aqui eu tenho um sistema de fixação. Então, na prótese, eu vou ter, que a gente chama de fêmea, né, e o macho vai ficar na boca do paciente, onde vai ser retido, então, esses componentes aqui da prótese. Tá? Eu posso usar 4 implantes, no máximo, também para fazer esse tipo de prótese. Tá? A prótese overdenture. E aqui, ó, também, nesses pilares, né, desse sistema para overdenture, eu tenho alguns tipos de pilares aqui. Ó. Inclusive pilar angulado. Né? Se eu não consigo colocar o implante na posição correta, eu posso angular para que os dois pilares estejam o mais paralelos possíveis na boca do paciente, para que a prótese ela se encaixe de uma forma mais adequada. Porque se eu tenho uma inclinação inadequada, pode ser que eu não consiga encaixar os componentes, a prótese na boca, né? E se uma vez que eu consiga colocar, muitas vezes durante a função, essas pecinhas, né, que vão sobre o sistema que está na prótese, elas se desgastam muito mais rápido. Então, ó, isso aqui é o que vai na boca do paciente, que vai na prótese. Eu tenho aqui ó, uma base metálica, uma matriz metálica. Internamente, essa matriz metálica vai isso aqui, ó, que é o que dá retenção. A gente fala de borrachinha, né? Mas não é borrachinha, é um pique, né? É um plástico. Tá? E ele tem diferenças na retentividade. Tem uma resistência maior. Né? Então, normalmente a mais escura aqui, ó, ele tem uma retenção maior. Tá? A mais clarinha, ela tem uma retenção mais neutra, né? Menos retenção. Tá? E aí tem vários sistemas, né? Mas tem muito sistema ruim, né, no mercado. Tá? Que não presta mesmo. Né? Então é bom vocês estudarem um pouco isso. Tá? Vamos ir mais para frente aqui. Então aqui também, ó, é a mesma coisa, só que aqui está falando sobre outro tipo de implante, tá? E também outros sistemas, né?
os calcináveis. Isso aqui é tudo especificação, né? De determinado tipo de implante. Mas, assim, todos os sistemas de implante, né, têm um catálogo próprio com poucas variações, né, com relação aos outros. Tá? Porque, na base, né, tudo igual, tá certo? A única coisa que é importante falar para vocês também seria com relação ao tipo de implante que vai se colocar. Tá? Por quê? Porque tem implante, por exemplo, que para fazer coroa unitária, ele não serve. Eu falo não serve assim, na verdade serve, mas ele é uma porcaria, né? Ele vai ter muito problema. E tem implantes que, mesmo sendo ruim para fazer coroa unitária, ele pode ser legal para fazer, por exemplo, uma prótese tipo protocolo. Tá certo? Então, precisa conhecer um pouquinho mais para você poder planejar, né? Para você indicar o tipo de implante mais adequado. Então, por isso que a gente fala sempre, né? Que a gente sempre faz um planejamento retrógrado, né, em implante. Como que é isso? Você primeiro planeja a prótese, né, que vai ali. Depois você planeja como que você vai fazer isso na parte cirúrgica. Como que você vai viabilizar isso com relação à cirurgia. Então, ó, o planejamento é realizado pelo protesista, né, que vai produzir um guia cirúrgico. Então, se eu tenho um guia cirúrgico, qualquer cirurgião pode colocar implante, porque vai estar guiado, né? Então não precisa, não vai ter muita alteração, certo? Agora, se eu não consigo construir um guia cirúrgico e o cirurgião vai fazer, não vai ser eu que vou colocar prótese, é legal que você esteja junto com o cirurgião quando ele for fazer a colocação dos implantes, para que você possa, né, orientar ele em relação ao melhor posicionamento do implante, tá certo? Então isso vai fazer o quê? Vai minimizar a instalação de componentes corretores de angulação, que eu falei para vocês, né, que aumenta bastante o custo, né? Que mais? Melhora o sobrecontorno e perfil da prótese, maior previsibilidade biomecânica, maior previsibilidade estética, né? E, por fim, redução de custos. Certo? Então, o protesista ele vai adequar posicionamento do implante, número de implante e também o tipo de implante que você colocar, tá? Tipo de implante que eu estou dizendo o sistema de conexão e também, de repente, a marca do implante. Tá certo? Então precisa ter essa conexão, né, entre o implantodontista, que vai colocar o implante, e o protesista, que vai trabalhar com a prótese. Se é você que vai colocar o implante, você vai fazer a prótese, então é só planejar adequadamente, tá? E fazer a cirurgia conforme planejado. E aí dá tudo certo. Galera, vamos dar um intervalinho? 8h10 agora, a gente retorna às 8h40, tá bom? Até mais então, gente.